Então, antes de começar a aula, eu tenho um aviso para dar e que é interessante para os alunos que estão fazendo eletrotécnica, máquinas elétricas e ah, projetos de sistemas, projetos fotovoltaicos, acho que é isso que é o nome, sistemas ou instalações fotovoltaicas. É, em breve, a gente, aqui, né, para esses alunos, principal, não para esses alunos, né? Porque tem gente que está ainda no BI e tudo mais, né? Mas assim, só pode fazer estágio, né? A gente vai falar de vaga de estágio. Só pode fazer estágio quem já está na engenharia física, né? Eu acho que é uma. Lá até no Instagram do programa, a Mel colocou, né? A Mel, a equipe do projeto, né? Eu falo Mel, mas é a equipe do projeto. A equipe do projeto colocou lá as dúvidas frequentes que vocês têm, né? E uma delas é normalmente essa, né? Quando é que eu posso fazer estágio, né? Então, é ideal, se é estágio obrigatório, que você faça o estágio na engenharia física, tá? Nada impede que você viva outras experiências quando você ainda está no BI. Só que lembra, né? Tu não vai queimar bala, né? Se tu vai precisar dela depois, ali adiante, né? Mas você pode ter um estágio ainda no BI, só que ele não vai contar como estágio obrigatório, tá? E aí na engenharia física é mais interessante, né? Porque a gente já quita, né, essa atividade. Então, para os alunos que estão na engenharia física, que estão cursando ou já cursaram disciplinas como eletrotécnica, circuitos elétricos, obviamente, vocês já fizeram no BI, máquinas e projetos de energia fotovoltaica, em breve vai ser oferecida 2 vagas de estágio dentro da UFOPA, né? Como vocês sabem, a UFOPA ela tem agora um gerador fotovoltaico, né? Aí vamos ver lá o que a gente consegue a respeito de fazer um estágio para auxiliar a Superintendência de Infraestrutura, né? No ajudar não, né? Auxiliar, né? Melhor dizendo, né? Ajudar significa que vocês não vão ganhar nada em troca. Auxiliar, né, a, a Cinfra, né, na manutenção, né, na conservação desses equipamentos, né, e para vocês servem como uma atividade de estágio, né. Então, em breve, vai aparecer 2 vagas de estágio. No caso, eu vou ser orientadora dessas vagas de estágio, e a vaga de estágio, nesse caso, vai ser para a parte de manutenção e acompanhamento dos grupos geradores. Por quê? Porque a UFOPA também tem os grupos geradores diesel, né? E lá precisa se fazer inspeções, precisa dar uma partida no gerador de vez em quando, e por isso que eu estou falando. Vocês que já estão fazendo, ou que já fizeram, e que já estão na engenharia física fazendo as disciplinas de circuitos elétricos, máquinas eletrotécnicas e projeto de energia fotovoltaica, vocês são sérios candidatos a conseguir essa vaga, tá? Então, em janeiro, porque no momento vocês não podem fazer estágios presenciais, porque os estágios são atividades acadêmicas, tá? A gente vai lançar uma chamada, vai ter entrevista e tudo mais com o responsável pelo setor lá, né, da mecânica e eletricidade da universidade, e aí os senhores estarão aptos a concorrer. Por que, que a gente decidiu para janeiro? Porque é o tempo que vocês avançam na disciplina, tá? E aí não ficam perdendo vaga para quem, né, já fez as disciplinas aí, está bobando, fazendo besteira, fazendo outras besteiras por aí, ou não fazendo nada. Entendeu? Então, assim, fiquem atentos, tá? Se dediquem a essa disciplina, porque ela vai ser um pré-requisito para esse estágio, tá? Então, na chamada, vai ter lá esse pré-requisito, tá bom? Algum questionamento a respeito desse estágio? Podem responder no chat antes de eu começar, tá? Então, é bom que é uma experiência bem legal. Eu mesmo sou uma pessoa que eu estagiei dentro da universidade, eu estagiei numa Cinfra da vida, e para mim era muito legal, porque como é que se diz? Era bom porque, assim, eu ia, né, fazia meu estágio, dava aula, passava o dia inteiro na universidade, né? Então, não tinha gasto. Até recebia, era remunerado, não tinha gasto. Então,
É. Pois é, Lucas. Mas fica atento, uma hora tu vai migrar para engenharia física, né? Então, né? Fica atento, porque os estágios são de 6 meses a um ano, né? Então, aí a gente vai ver, né, o que acontece aí. Ah, uma outra chamada que também está aberta, e vocês podem avisar aos coleguinhas, é do projeto PAEM. Nesse momento, é para chamar voluntários, né? O pessoal que está trabalhando hoje, eles já estão encerrando, né, essa etapa do PAEM. Os projetos PAEM, todos eles, seja o que eu coordeno, do professor Nelson Neto e o do professor Gilson, eles vão ser prorrogados, tá? Todos eles. Então, para alguns, a gente vai precisar de voluntários, seja para substituir os bolsistas, nesse momento é voluntário, a gente está verificando aí a possibilidade de ter um auxílio para esses estudantes, e os outros é voluntário, porque a gente está com uma demanda muito grande de, de. Não, o estágio não é remunerado. Isso é regra do estágio obrigatório, tá? Estágio obrigatório não é remunerado. Você faz pela pátria amada mesmo, tá? Você faz porque você precisa das horas, tá? Então, por isso que eu digo, o negócio de estagiar dentro da universidade é porque você já está lá dentro. Então, você usa os benefícios. Por exemplo, tu não tem que voltar na tua casa para almoçar, para começar o estágio, né? Vai, almoça no RU e volta para estagiar. E outra, né? São duas. Então, quer dizer que é um bolsista de manhã, um bolsista de tarde, tá? Então, gente, é uma outra coisa que vocês têm que ter em mente, é se organizar para estagiar, porque não é porque vocês estão estagiando dentro da universidade que tu vai assim chegar para o teu chefe e dizer: chefe, eu vou ali assistir uma aula, 2 horinhas de aula e já volto. Não pode. Então, tem que ter as 4 horas livres para fazer o estágio, tá? Tem que ter, entendeu? Tem que ter um horário bem organizadinho, tá? Então, é a mesma coisa nos projetos PAEM. O projeto PAEM ele não está exigindo pré-requisito nenhum, tá? É só o comprovante de matrícula, porque a gente precisa verificar se vocês têm 4 horas disponíveis para poder trabalhar no projeto. A gente vai emitir certificado, vai ser contabilizado lá nas atividades complementares de vocês. Então, avisem para os colegas. Está tendo a chamada de conteúdo digital, tá? E depois a gente vai ter a chamada para os demais, é que a gente está aguardando dinheiro para poder começar os trabalhos, tá? Então, avisem, né, para os colegas, para quem vocês têm contato, que está precisando aí de carga horária para atividade complementar. O PAEM também acredita estágio, tá? Por exemplo, quem trabalhou comigo já acreditou o estágio. No caso, a Meuriane, né? Ela já conseguiu acreditar o estágio dela, tá? Então, tem essas oportunidades abertas, avisem o pessoal, eu estou usando esse tempo aqui da aula, né? Mas para fazer os comerciais, mas é uma maneira, né, que a gente tem aqui de estar próximo de vocês. Às vezes vocês estão aí sobrecarregados e não estão podendo acessar as redes sociais, o que eu duvido muito, isso acontece mais comigo do que com vocês. E assim, avisem os demais colegas, tá? As turmas de 2019, 2020, 2021. Por exemplo, a gente sente muito a falta da turma 2019 nas iniciativas, né? A gente vê que eles pouco participam, né? A gente vê muito 2017, 18, 20. Vamos ver como vai ser a 21. Então, como é que se diz? Avisem aí para o pessoal que tem essas oportunidades disponíveis, tá? E que haverão outras futuramente, né? Então, ou seja, a universidade está quase voltando ao ritmo dela. Tranquilos, tá? Faço esse trabalho aí para a professora, para ajudar os colegas que trabalham nos projetos e ajudar também outros colegas a se desenvolverem. Então, hoje a gente vai continuar, né? Ainda dentro do quesito indutância, tá? Indutância mútua, tá? Então, a gente vai lá onde nós paramos na última aula, tá? Bom, nós paramos aqui, né? Definimos o que é a indutância mútua, né? E para quem está fazendo máquinas elétricas, né? O professor já deve ter falado lá que isso é interessante para o estudo, né? De transformadores, né? Para classificar, por exemplo, um transformador em elevador e abaixador, né? A gente tem uma indutância mútua. A indutância mútua lá, ela não é estudada assim em profundidade, tá? A gente é um efeito físico que a gente precisa considerar no projeto de circuito magnético e a gente hoje vai explicar por quê.
tá? Mas lá nos transformadores, o que me interessa é o número de espiras, tá? De um lado, né, que aqui a gente chama aqui de primário, tá? Esse é o circuito representativo de um transformador, e aqui a gente chama de secundário, tá? Então, lá em máquinas, né, o que interessa é o que eu vejo, tá? Quem fez circuitos, né? O professor, ele, para você reproduzir, né, o equivalente de um circuito lá pelos teoremas lá de Norton, Thevenin, né? A gente faz essa simbologia, né? Como se eu tivesse parado bem aqui, né? Parada, na verdade, né? E aí eu quero enxergar o que, que eu estou vendo desse lado aqui do circuito. E a mesma coisa eu faço do outro lado, tá? Então, o interesse dos transformadores é ver o seguinte: quais são os efeitos físicos, né? O que os circuitos, né, causam nesse sentido, e quando a gente olha lá do secundário, o que a gente vê refletido do primário para o secundário, tá? Essa é a diferença lá entre ver a indutância mútua em máquinas elétricas e ver a indutância mútua aqui em circuitos magnéticos. Em circuitos magnéticos, a gente está interessado nas interações físicas que podem impactar, né, no resultado final do seu circuito, tá? Então, essa é a diferença bem básica, né? Até para vocês não pensarem que nós estamos fazendo um repeteco aqui, né, de circuitos, né, de disciplinas. Mas não, cada disciplina tem o seu propósito, né? E lá você vai aprender as coisas ao nível de sistema elétrico de potência, né? Aqui os transformadores que a gente lida, a gente vai ver hoje, né? A gente começa a ver essa ideia de transformadores, a interação, mas lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com circuitos alternados, uma das fontes que nós vamos ter é o transformador. E aí, né, a gente vai deixar de ter aquela fonte, né, essa fonte única que a gente tem bem aqui, ó. No caso aqui é uma fonte de corrente, né, lá em alternado vai ser uma fonte de tensão alternada. Essa fonte de corrente aqui é só para a gente ter um entendimento, né, de que nessa bobina está sendo aplicada uma corrente. E aí, né, a gente vai fazer todo o estudo de circuito alternado, porque a gente vai ter uma carga, né, até então acoplada nesse transformador, tá? Então, lá a gente estuda, vocês estudam a nível de sistema elétrico de potência, então tem toda uma nomenclatura, tem todas umas variáveis lá a respeito dos transformadores, e aqui a gente estuda como um circuito em corrente alternada, que era do mesmo jeito como vocês estudam circuitos em corrente contínua, tá? Então, ainda nessa parte de efeitos físicos, né, vamos continuar aqui, tá? Então, vamos fazer o cálculo, né, um exemplo, né, de como a gente calcula essa indutância mútua, tá? Então, ele me diz aqui que eu tenho um solenoide, né, com N, no lado, de um lado, né, eu vou ter 1.000 espiras, né, 1.000 espiras, 1.000 voltas, né, e o comprimento. Opa, alguém entrou? Tá, é o Pedro. E como é que se diz? E eu vou ter, né, um raio de 1 centímetro e o comprimento dele é de 50 centímetros. E ele é concêntrico, ou seja, tem um dentro do outro, tá? Que também vai ter 1.000 espiras, um raio de 2 centímetros e o comprimento também de 50 centímetros. Então, ele pede para a gente encontrar a indutância no espaço livre, tá? Então, a gente tem que aplicar aquelas fórmulas lá, né, dos vetores magnéticos que a gente já viu ao longo desses dias, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o campo magnético, tá? Não é um vetor, tá? Até porque a gente não está trabalhando com uma quantidade vetorial, né? Já que a gente vai estar trabalhando no eixo axial. Opa, deixa eu colocar no modo de apresentação. Deixa eu deletar isso aqui. Pedro, desliga teu microfone.
Desculpa, Obrigada, professora. obrigada. Então, aqui, né, a gente vai ter o seguinte, que o H, tá? Deixa eu só ajeitar minha posição aqui, que senão minha letra vai ser toda torta. E tirar um livro que está aqui me enchendo a paciência. Tá? Vou ter aqui H, tá? Igual a N1, tá? Que é o número de espiras, vezes a corrente 1, dividido por L1, tá, gente? Então, ou seja, eu já tenho, né, todos esses dados. O único dado que eu não possuo é a corrente, né, I1, né? Ele não me deu dado nenhum de corrente, tá? Ai, Deus, só um momento. Pronto. Então, eu já sei aqui que eu tenho o número de espiras N1 é 1000, a minha corrente I1 dividido pelo L1, que é meio, né? Vamos converter isso aqui para metros, tá? Então, é meio. Então, eu tenho esse campo aqui, né? Quando eu tenho a bobina aplicada à bobina uma corrente N1 e 1, tá? Bom, aí eu vou precisar, né, também do B, porque para eu poder calcular, né, a minha impedância, eu vou precisar a minha impedância já a minha indutância. Impedância é assunto do próximo capítulo. A minha indutância, eu vou precisar do B também, porque eu preciso saber depois o fluxo φ que vai passar por essas bobinas, tá? Então, eu sei que B é igual a μ0, né? Porque o que é que separa essas bobinas? O ar, né? Que ele diz aqui que é o espaço livre, tá? N2, que é o número de espiras, e 1, tá? Então, esse aqui vai ser igual a μ0, 2000 vezes I1, tá? Lembrando que é o seguinte, né? As bobinas, elas estão sendo excitadas pela mesma corrente, tá? A corrente que excita o solenoide 1 vai transferir uma energia, tá? Para a bobina N2. Transferir energia não é a expressão certa. Vai ter uma transferência de fluxo, né? Que vai, né, gerar uma indutância, né? Vai gerar uma indutância mútua, né, entre as bobinas. Então, eu preciso calcular o meu φ, tá? E o meu φ é B vezes A, tá? Então, o fluxo, né? Como eu estou falando de um fluxo uniforme, ou seja, o fluxo que passa pelo solenoide 1 é o mesmo que vai passar pelo solenoide 2, tá? Então, esse aqui vai ser igual a μ0, 2000 e 1 vezes a área do meu solenoide 1, né? Que tem um raio de 1 centímetro, né? Então, como eu estou trabalhando em metros, né? E a área do solenoide é πr ao quadrado, né? Então, só para lembrar que a área do solenoide vai ser πr ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter aqui que essa área de 1 centímetro aqui por esse raio vai ser π 10 a menos 4. Tá? Então, está aqui o meu fluxo. Tá? O meu M, 1, 2, né? Que é a indutância, né? Mútua no espaço livre causado por essas duas bobinas, e tanto faz, né, por esses dois solenoides, e tanto faz, se eu estiver calculando M1, 2 ou M2, 1, elas são iguais, tá? Então, M1, 2 é igual a M2, 1. Por quê? Porque o fluxo é constante,
tá? Eu vou ter que isso aqui é igual a N2 vezes o fluxo, tá? Dividido por I1, tá? Então, aplicando, né, eu tenho N2, que é 1.000 também, vezes o Mi0, que é 4π 10 a 7, a menos 7, vezes 2.000 π 10 a menos 4. Lembrando que, como eu tenho o I1 aqui, ó, né, causado pelo fluxo, ele vai desaparecer aqui com esse fluxo aqui, né? Então, fazendo todas essas continhas, tá? Vocês vão encontrar que essa indutância mútua aqui causada por essa proximidade, né, entre esses dois solenoides vai ser igual a 1, opa, vou voltar, 1,58 milihenry. Tá? Então, essa aqui é uma maneira, tá, de calcular, tá? A gente vai voltar a falar muito de indutância mútua quando a gente estiver lá em corrente alternada de novo, tá? Então, a gente vai falar sobre esses circuitos funcionando em corrente alternada junto com esse transformador, tá? Para a gente entender que existem, né, alguns outros detalhes que vão influenciar no desempenho do circuito lá na frente, tá? Mas assim, né? Essa aqui é um exemplo bem simples, tá? De como vocês podem, né, obter essa indutância mútua a partir dos parâmetros, a partir da geometria, né, dos indutores, tá? Dos indutores, ou dos dispositivos magnéticos, quando eles estão próximos, tá? Então, é para isso que a gente faz esses cálculos. Tranquilo até aí? Sim, professor. Tá, então vamos continuar, tá? Então, a gente também tem que entender alguns outros efeitos físicos que acontecem com esses circuitos, tá? Porque, assim, embora a indutância mútua ela seja sempre positiva, né? A gente calculou ali, ela é positiva, né? Ela também pode ser negativa, né? Assim como a tensão induzida lá, né? Que a gente calculou lá pela lei de Faraday, tá? Então, essa indutância mútua ela também pode ter valores negativos, tá? Então, isso se refere a uma coisa chamada polaridade, tá? Então, um indutor, né? Apesar, é meio estranho, né, a gente falar, mas os indutores eles têm polaridade, né? E eu não sei se vocês viram isso lá em circuitos contínuos, se o professor falou em algum momento, mas eu acho que não, tá? Vocês podem me dar só um instantinho? Voltando, tá? Então, isso se deve ao fato de polaridade, né? Então, o que a polaridade no indutor ela nos indica, né? Que eu preciso de uma referência
para a direção da corrente, tá? Então, quando a gente fala em polaridade, a gente está falando da referência da direção da corrente. Ó, percebam que aqui, né, o meu I1, né, ele, aqui, ó, meu I1 está entrando nesse ponto, tá? Então, são esses pontos aqui que determinam a polaridade da direção da corrente, tá? Então, o que é que acontece, né? Se eu for tentar determinar a polaridade da tensão aqui, tá? É o mais complicado, porque eu dependo, ó, desses 4 terminais bem aqui, ó. Então, fica difícil, né, de eu descrever a interação desses terminais aqui e determinar a polaridade da indutância, tá? Então, o que a gente faz? A gente escolhe, né? A gente, para determinar a polaridade correta, né? A gente faz atribui, né? Atribui um sentido para essa corrente, uma direção para essa corrente. E por que a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa verificar se a orientação das bobinas está correta, e para isso a gente usa a lei de Lenz, tá? E a regra da mão direita. Tá? Então, essas duas, né, quando a gente posiciona duas bobinas próximas fisicamente, a gente tem que aplicar a lei de Lenz, a regra da mão direita, para a gente verificar se realmente elas estão com as polaridades corretas. E uma outra coisa, né? Como esses detalhes construtivos de um indutor, eles são bastante complexos, né? A gente convenciona algumas coisas. Por exemplo, esse ponto aqui é uma maneira da gente convencionar a polaridade, né, no indutor. Então, quando os dois indutores eles estão juntos, a gente convenciona essa polaridade, esse ponto aqui em um dos terminais, e na outra bobina lá a gente também convenciona isso aqui, tá? Sempre colocando esse pontinho aqui nas extremidades, né, de cada uma das bobinas acopladas, tá? Por quê? Porque aí aqui a gente indica a direção do fluxo magnético, tá? Ó, se vocês forem olhar, tá aqui a direção do fluxo magnético, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é a direção do fluxo magnético. Percebam que do outro lado da bobina, o fluxo magnético está numa direção oposta, tá? E se a minha corrente ela entra por esse sinal aqui, né? Ela entra por esse ponto aqui, tá? Né? Tá? Então ela vai gerar um fluxo nesse sentido aqui, tá? E se ela entra por aqui, ela vai gerar um fluxo no sentido oposto, tá? E a gente sempre verifica essa conversão aos pares, tá? Então, ou seja, o que esse desenho aqui, no fim das contas, quer nos dizer é o seguinte, que se a corrente ela entra pelo terminal com um ponto na bobina de referência, de polaridade, da tensão mútua, na segunda bobina ela é positiva, tá? Então, ou seja, se eu tenho essa polaridade aqui, ó, significa que essa minha tensão V2, ela vai ser positiva. E se ela deixa o terminal no ponto na bobina de referência, ou seja, se eu tivesse mudado esse meu sinal aqui, esse meu ponto de posição, ela é negativa. A tensão gerada aqui em V2 seria negativa. Então, isso aqui é melhor resumido assim, ó. Percebam que esse circuito aqui, né, agora saindo dessa figura para esse circuito, indica que as bobinas estão com a mesma polaridade. Então, se elas têm a mesma polaridade, né, elas vão ter, né, esse sinal, aqui a tensão
induzida do outro lado vai ser positiva. Se a minha corrente entra aqui nesta bobina e na outra ela sai, né? A corrente sai, né? O fluxo sai, eu vai mudar o sinal, né? Da minha tensão lá do outro lado. Ou seja, as minhas bobinas elas têm polaridades opostas. E assim a gente continua, né? Ó, aqui, ó, novamente, né? Se agora eu estou induzindo, né? Se eu estou aplicando corrente do meu outro lado aqui, né? Na minha bobina 2, né? Com as polaridades invertidas, a tensão mútua gerada lá do outro lado, ela vai ter sinal negativo. E a mesma coisa. Se do outro lado eu tiver a mesma polaridade, vai sair uma tensão induzida positiva lá na bobina 1. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Tá? Então, lá, eu acho que lá em máquinas, quem está fazendo máquinas já viu isso aí também, tá? Então, a gente está. Isso lá é válido, tá, gente? Isso lá também é válido. Tá? O que acontece aqui vale lá também, tá? Então, é só para entender que a gente não liga a bobina de qualquer jeito, tá? Assim como capacitores, as bobinas elas têm uma polaridade, né? No capacitor é muito mais óbvio. Aqui não, aqui dependendo do formato como você liga, né, a bobina, ela vai te dar uma tensão mútua lá diferente, tá? Então, essa é o intuito, né? A gente verificar, né, como essa ligação física, né, como é que os fluxos magnéticos, na direção do fluxo ela está interagindo lá na sua bobina, tá? E aí também pode, a gente tem esse mesmo conceito, né? Porque ali elas estavam em paralelo, tá? Mas a gente também liga bobinas em série. E aí, né, a gente tem que pensar, né? Que se eu tiver uma ligação, uma polaridade, né? Ah, elas inserem, mas ligadas na mesma polaridade, o que, que vai acontecer com a minha indutância total nesse circuito aqui, tá? Eu vou ter a soma, né, das indutâncias devido à geometria das bobinas e duas vezes a indutância mútua, né? Porque é como se esses fluxos, né, eles se somassem, né? Eles enlaçassem todo esse circuito bem aqui, tá? E quando eu ligar com polaridades opostas, tá? Eu subtraio a indutância mútua. Ou seja, o fluxo gerado por cada uma das bobinas vai cancelar, né, bem dizer, a indutância. Não vai cancelar, mas vai reduzir ela muito pouco, né? Cancelar seria se elas tivessem, né? Vai diminuir, né, essa indutância, tá? Então, em bobinas em série, né, a minha indutância ela aumenta, e aqui na minha bobina com polaridades opostas, a minha indutância ela dá uma leve diminuída, tá bom? E aí, para a gente analisar, né, aquele circuito lá, tá? A gente, né, vai aplicar o quê? O que que a gente faz para analisar circuitos, jovens? A gente usa as leis de Kirchhoff, né? Então, a gente vai usar as leis de Kirchhoff para analisar o circuito, tá? Então, percebam, aqui eu tenho uma fonte de tensão agora, né? Vou ter uma resistência, obviamente, né? Para causar uma queda de tensão aí, e uma corrente circulando nessa malha, né? Só para vocês lembrarem, tá? Isso vai ser já nosso episódio 2, tá? As malhas, tá? Então, tudo aquilo que vocês viram lá em circuitos elétricos, teorema, lei das malhas, lei dos nós, lei de Ohm, tá? Tudo vai valer aqui também, tá? Então, a gente também vai ter do outro lado, e aí a gente também tem que considerar a nossa amiguinha indutância mútua aqui, tá? E aí, para fazer análise, né, a gente vai, para facilitar, porque ninguém vai trabalhar com indutâncias, né, nessa ordem aqui, como foi lá do nosso circuito. A gente não trabalha com isso, tá? A gente trabalha com o conceito de impedância, tá? Essas impedâncias, tá? A gente vai ver lá em
a corrente alternada. Tanto é que vocês vão precisar relembrar o conceito de fasores, já que o meu indutor ele é visto como uma reatância, ou seja, é uma impedância complexa, tá? Ok? E o Z, né? A gente chama Z, o que a gente é o símbolo oficial de impedância, tá? É a representação dessas resistências aqui. Lá a gente vai definir tudo, né? E agora percebam, né? A gente está trabalhando com componentes complexas, tá? Percebam aqui, tá? Então, a minha atenção, ela vou escrever de forma complexa e aqui a minha carga também. Então, para fazer a análise, né? Para a gente calcular esses parâmetros aqui, a gente vai fazer isso lá em circuitos alternados. Tá? Então, aqui é só mesmo o efeito físico, mas eu já estou dizendo para vocês que a gente vai voltar nesse assunto depois, tá? E aí a gente vai falar, né, da energia, né, de um circuito acoplado, né? A gente sabe que a gente já ouve lá, né, desde lá do eletromagnetismo, né, que uma bobina, um solenoide e todos os dispositivos magnéticos, eles armazenam, de certa forma, energia, né? Então, lá em circuitos contínuos, vocês aprenderam o quê? Que a energia armazenada no indutor, ela é dada por essa expressão bem aqui, né? Mas agora eu tenho que verificar qual é a energia armazenada quando eu tenho essas duas bobinas próximas uma da outra, ou seja, quando eu tenho um circuito acoplado, tá? Então, ou seja, lá em máquinas, uma das coisas que a gente, quando o professor fala lá que a potência do transformador, vamos dizer, é 45 kVA, lógico, né? Está em VA, tá? Depois o professor já explicou para vocês essas unidades? kVA, quilowatt, kilovolt ampere reativo. O professor deu alguma. Quem está fazendo máquinas? Desculpa, gente. Eu Quem... tô, professora. Eu acho que o Lucas também tá, o André também. Ah, não, Não, o André não tá. o Lucas. Mas ele não deu isso aí não ainda. Ah, então tá. Isso aí a gente vai ver lá em potência, tá? Então, mas lá o professor ele diz, né? Ele não quer nem saber, né? Ele diz assim: olha, o transformador tem uma potência de kVA, né? E vocês já viram também, está escrito aí nos postes, né? Quem já teve a oportunidade de olhar um transformador de perto, ele traz pintado na carcaça dele a potência dele, tá? 300 kVA, 112,5 kVA. Aquilo é a potência, tá, do transformador, tá? Não é a potência real dele. Isso a gente vai aprender lá em potência, a diferença entre potência média, potência instantânea, potência ativa e potência reativa, tá? É por isso que eu falo, gente, tem que separar os cursos. A gente tem que criar um curso de corrente alternada primeiro, que aí a gente vê tudo de corrente alternada, e depois a gente entraria num aspecto mais, vamos dizer assim, mais tecnológico, né? Porque aqui está muito misturado. Tem ainda uma teoria intermediária, né? Que é circuitos magnéticos, corrente alternada, e aí depois tem a aplicação tecnológica, que é os circuitos trifásicos, tá? Então, lá a gente, em potência, a gente vai ver todas essas unidades, tá? Mas é basicamente assim que lá em máquinas o professor se refere à potência de um transformador, tá? Aqui não, aqui a gente está falando de energia, né? Lá também tem, acho que alguns calculinhos de energia. Teria que olhar no livro. Nem sei se eu tenho ainda esse livro, teria que ver onde é que ele está. Tem. Estou vendo ele aqui. E também o livro de máquinas elétricas. Onde está o livro de máquinas elétricas? Ah, está na UFOP. Tá? Então, a gente vai olhar aqui. Então, mas aí, né, como a gente ainda não conhece o conceito de potência, a gente vai ter que ir lá para os primórdios, né? Então, tá aqui o nosso circuito, né? Então, a gente vai considerar o seguinte, tá? Vamos analisar esse circuito bem aqui, tá? Então, eu admito, primeiramente, que o meu I1 e o meu I2, eles são nulos, tá?
antes da operação do circuito, tá? Eles são... E que a energia armazenada aqui dentro, ela é nula também, tá? Então, eu vou começar a trabalhar aqui no meu lado I1, tá? No meu lado que tem a bobina número 1, e vou fazer esse I1 aumentar até que ele chegue no I maiúsculo I1, tá? Então, aí eu vou começar a calcular a potência dessa bobina, né? Então, vocês lembram lá que potência, né, instantânea, né, vai ser o V1 vezes o I1, tá? Quando está escrito com essas letrinhas minúsculas aqui em itálico, significa que são quantidades instantâneas, tá? E aí eu vou ter o seguinte, né, que o meu I1 aqui, ó, substituindo, né, o meu V1, ó, isso aqui é V1, tá, gente? Que vem lá da lei de Faraday, tá? Esse aqui é o meu V1, tá? Que é a tensão causada por essa bobina, tá? Quando I1 é aplicado nela. Aí eu vou utilizar, né, a expressão da energia, né, que vai ser a integral da potência pelo tempo. Então, eu vou substituir aqui, ó, P1, né? Coloco ali 1 para fora, que é a constante, e faço a integração de 0 até I1. Né? Eu não estou dizendo aqui que I1 é zero, e eu aumento I1 até esse I1 grandão aqui, então eu vou fazer justamente essa variação, né? De 0 até I1 grande. Então, eu vou ter, né, fazendo a integral bem aqui, né? Em relação à corrente, eu vou ter o seguinte, lembra aqui, tem o dt aqui, já era, né? Então, a minha integral ela é em relação à corrente 1. Então, eu vou chegar nesta expressão bem aqui. Tranquilinho até aí? Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa para I2, tá? Né? Então, eu vou manter, né? Eu vou aumentar I2 até um I2, tá? Só que é nesse momento, eu faço o seguinte, o meu I1, ele fica igual a I1, tá? Então, eu não altero o que está lá na minha bobina, tá? Apenas altero I2. Quando a gente altera I2, significa que eu estou aplicando uma fonte de corrente aqui desse lado, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma indutância mútua aqui, né? Entre essas duas bobinas, que eu estou aplicando corrente bem aqui, tá? Então, eu vou ter que a minha potência, né? Utilizando a expressão aqui da potência, tá? Vai ser I1 vezes a minha tensão induzida, né? Pela corrente 2, mais a potência I2V2. A potência I2V2, olha, ela é a potência, é a auto, né? Ela é dada pela corrente vezes a autoindutância, ou seja, a indutância própria da bobina L2. E aqui a minha relação entre o I1. Bom, o I1 eu não falei que eu vou manter igual, né? O I1zinho aqui, eu vou manter igual a I1 maiúsculo. Então, tá aqui, ó, meu I1. E tá aqui as integrais. Então, vamos lá resolver essa integração aqui, né? Para a gente jogar, achar a energia, tá? Novamente, energia, né? Vai ser a integral da potência aqui, né? Na minha bobina 2, né? A integral. Então, vai ser a integral de 0 até I2, porque é da onde eu estou fazendo a minha variação, tá? De 0 até I2. Então, eu vou integrar todo mundo de 0 até I2, né? E em relação à corrente 2. Então, percebam o que é que acontece. I1 é constante, né? Porque eu não alterei, não houve variação em I1. Vai aparecer o I2 bem aqui, devido à integração, e mais o meu I2 bem aqui. Tranquilo até aí, pessoal? Estão conseguindo entender as passagens? Tá, então
Então, vamos continuar, né? Se não houve objeção, continuemos. Então, agora eu vou somar, né, todas essas potências, porque todas as energias, né? Desculpem. Por quê? Porque a energia total do circuito acoplado vai ser a energia pela bobina 1 e a energia pela bobina 2. Então, somando, né? Ó, somando isso aqui mais isto aqui, tá? Eu vou ter essa expressão bem aqui, tá? Que é a soma de todas as minhas energias aí geradas, tá? Melhorando, né? Vamos lá melhorar aqui, a gente chega, né, a essa equação, bem aqui. Só que a gente tem que levar em conta o seguinte, né? A polaridade, tá? Então, nesse caso aqui, primeiramente, né, a gente tem que lembrar que, né, a energia, ela vai ser igual, tanto faz. Se eu estiver aplicando aqui a minha tensão, né, como eu fiz a análise primeiramente por L1 e primeiramente por L2, então eu cheguei na expressão aqui, né, M12. Mas também eu poderia ter feito meu cálculo ao contrário, pelo M21, tá? Por quê? Porque M, né, a indutância mútua de um lado e de outro, elas são iguais, tá? Então eu posso generalizar aqui por essa expressão. Mas eu tenho que lembrar também o seguinte, que eu tenho a polaridade. Aqui a minha polaridade ela é positiva, tá? Então toda essa análise foi feita para uma polaridade positiva. Mas eu poderia fazer a mesma análise para uma polaridade negativa, tá? Tá? Então, o que vai mudar é aqui esse sinal bem aqui, tá? Então, ou seja, é uma outra conclusão que a gente chega, que dependendo de como os meus indutores eles estão conectados, né, fisicamente, né, a minha energia ela vai ser alterada, né, por essa polaridade, tá? Então, na hora de fazer a análise do circuito, tem que se prestar bastante atenção nas polaridades de ligação das bobinas. E aí vamos continuar aqui, tá? Então, eu posso generalizar, né, a expressão da energia. Eu posso dizer que a minha energia nesse circuito acoplado aqui, ela vai ser a contribuição da bobina 1, a contribuição da bobina 2, mais ou menos a contribuição da bobina 1, dependendo das suas polaridades. Só que a gente precisa estabelecer um limite superior para isso, tá? E aí a gente vai entender o que isso impacta fisicamente. Tá bom? A gente impacta fisicamente. Então, por quê? Porque a gente tem que lembrar umas coisas, tá? Pergunta para os senhores. A energia armazenada em um circuito, ela pode ser negativa? Hein, jovens? Ela pode ser negativa, essa energia armazenada? 2 minutos para vocês pensarem, enquanto eu pego uma água. Então, jovens, energia não pode ser negativa, tá?
Então, a gente sempre vai levar o limite, né, para a gente poder analisar ali aquela expressão, a gente sempre vai levar essa expressão para o limite superior, porque não existe energia negativa. Então, para fazer isso, né, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha expressão aqui que tem um sinal negativo e ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, para completar o quadrado aí, né, dessa equação, bem aí, né, eu preciso ter um quadrado perfeito. Então, eu tenho que adicionar o termo, né? Eu tenho que adicionar esse termo bem aqui, ó. Tá? Opa. Para resolver essa equação bem aqui, tá? Então, eu preciso adicionar este termo aqui, ó, tá? Aliás, adicionar não, subtrair esse termo, tá? Para poder fazer o quadrado perfeito, para que eu leve, né, essa expressão aqui, né, para o limite superior, né? Entendam, né? Levar para o limite superior significa que essa expressão aqui ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, eu vou chegar, né, nessa expressão aqui. Qual é a minha condição? Isso aqui, ó, e essa expressão raiz de L1, L2 menos M, ela tem que ser maior que zero para que essa condição ocorra, tá? Então, eu vou trabalhar com essa desigualdade aqui. Então, eu sei que o meu M precisa ser menor ou igual à raiz de L1 e L2. Fisicamente, o que que isso quer dizer, tá? Que a indutância mútua, ela não pode exceder a geometria das autoindutâncias, tá? Então, é isso aqui que ela quer dizer, tá? Meu Deus. Tá? Então, essa expressão aqui diz que não pode exceder a geometria de L1 e L2, tá? Então, percebam, quando vocês estiverem fazendo um cálculo de um circuito acoplado, se a indutância mútua der maior que as indutâncias, tem coisa errada, tá? Ou seja, é o que a gente diz assim, são inconsistências de projeto, tá? Então, quando a gente está trabalhando com projetos de dispositivos, a gente tem que fazer, né, esses testes aqui, verificar realmente é isso, tá? Isso aqui também vai ser muito interessante na hora que a gente quiser transferir essa energia, tá? Toda, né? São as condições, tá? De teste. Então, por exemplo, qual vai ser o valor da minha autoindutância para eu poder transferir toda a energia aqui de L1 para o outro lado? Entendeu? Então, são parâmetros físicos que vão impactar, né, na energia. E a energia, ela pode ser, você pode utilizar a energia, né, como sendo o parâmetro de start, né, de início do seu projeto, tá? Então, o cálculo de M vai, né, nessas condições aqui, ele vai dizer, olha, bom, meu M não vai poder ser dessa geometria bem aqui. Quando a gente faz esse cálculo, essa relação aqui, a gente chama isso de coeficiente de acoplamento K, entendeu? Então, a energia, né, ela está relacionada com esse coeficiente de acoplamento, tá? Então, percebam que é uma constante que varia de 0 até 1, né? Onde o caso ideal é ter o 1, né? Lógico que a gente sabe, nossos materiais eles não são perfeitos, né? E ter um coeficiente K é só se isso aqui fosse de K igual a 1 fosse feito de supercondutores, que não é o caso prático, né? Então, a gente tem aí uma transferência de 0,3, 0,4, enfim, né? 0,7, tá? Né? Dependendo do tipo de material que a gente tenha envolvido aí. Então, esse, né, coeficiente K, a gente chama de coeficiente de acoplamento entre duas bobinas. Às vezes não é dado para vocês num projeto o M, é dado o K, tá? E aí vocês precisam determinar o M, tá? Então, tá aqui, né, a nossa relação e por quê e como é que ocorre essa transferência
de energia de um lado para o outro, tá? Tranquilo até aí, jovens? Entenderam o conceito físico aí, para que serve a indutância mútua? Então tá, vamos continuar. Tá? Então, agora, eis que a gente entra em circuitos magnéticos, por fim, enfim, né? Tá. Então, o projeto de um circuito magnético, ele é baseado na teoria de circuitos elétricos, tá? Tanto é que, se vocês observarem, pegarem um livro de circuitos elétricos, não todos, tá, gente? Por exemplo, vocês têm na biblioteca o Dorff, né? O Dorff, ele não aborda circuitos magnéticos. Mas, por exemplo, o Boylestad, ele aborda, tá? Ele tem um capítulo lá exclusivo para os circuitos magnéticos, tá? Lá a teoria é bem simples, ele não faz essa revisão aí de teoria eletromagnética, né? A gente faz porque as leis, elas são generalizadas a partir da teoria eletromagnética, né? Até porque circuitos elétricos, né, e circuitos magnéticos trabalham no mesmo ponto de operação, que são as baixas frequências, tá? E a gente usa, né, os circuitos magnéticos para analisar os toroides, né, que é muito comum, né, os transformadores, os motores, os geradores e os relés, tá? E a analogia, né? Existe toda uma analogia entre os circuitos elétricos magnéticos, né? Porque lá o circuito elétrico ele vai fornecer uma análise simplificada, tá? Porque a gente pode ver tudo com base na teoria eletromagnética, vai dar um trabalho danado, né? Mas aqui a ideia é aplicar a teoria de circuitos elétricos direta, tá? Sem a gente estar fazendo integrais, derivadas, analisando sinal de integral, de derivada e tudo mais, tá? Então a ideia assim é que a gente tenha, né, leis simples e diretas, como a lei de Ohm, por exemplo, para circuitos magnéticos. Então, para isso, a gente precisa entender, né, e da onde é que vem, né, por que ocorre essa modelagem toda. Lá a gente precisa entender as nossas variáveis, tá? Então, aqui, ó, eu fiz uma tabela para vocês entenderem, né? E a gente comparar o elétrico, tá? Com o magnético. Então, lá, o que a gente tem? Vocês, quando vão calcular a resistência de um fio, vocês usam o quê? A condutividade, né? E a... Ai, meu Deus. E o Rho, esqueci o Rho agora. Tá? Mas vocês têm a condutividade. No magnético, a gente tem a permeabilidade. Tá? Então, são as duas constantes, né, que a gente usa. Né? Lá no elétrico, a gente tem a intensidade de campo elétrico. E aqui a gente tem a intensidade de campo magnético. Lá vocês lidam com densidade de corrente, né? E a corrente, né? A corrente, ela é a integral da densidade magnética, da densidade de corrente em uma área. Não. Tá, faz. Acho que software pedindo alteração essa hora. Tá. Ai, Jesus, ninguém merece isso. Tá, deixa ele fazer o que ele tem que fazer aqui. Bom, e o fluxo magnético, né, é o φ, né, que é a integral da densidade de fluxo magnético em uma área. Aí a gente tem aqui a nossa densidade de corrente, né, que é a corrente sobre a área, uma área, né, e que leva em conta a condutividade e o campo elétrico. E aqui a densidade de fluxo magnético, que é calculada em função do μ vezes o campo magnético, tá? A intensidade de campo. Lá no elétrico, nós temos a FEM, a força eletromotriz. Aqui a gente vai ter a força magnetomotriz. Lá vocês têm a resistência, né? E aqui nós temos a relutância, tá? Não é esse R, tá? É um R bem fresco aí.
A gente calcula também a condutância, que é o inverso da resistência, e aqui vai ter a permeância, que é o inverso da relutância. Lá a gente tem a lei de Ohm, né, que é tensão é igual a resistência vezes corrente, e aqui a lei de Ohm, ela já é a força magnetomotriz dividida pelo fluxo. Então, né, ela relaciona a permeabilidade e a geometria do circuito magnético, tá? Percebam, né, que ela não leva em conta aqui a corrente, diferente da lei de Ohm, tá? E nós temos a lei de Kirchhoff para os dois, tá? Só que aí aqui, né, a soma de todas as correntes são nulas, né? A soma de todas as tensões são nulas, e aqui a soma de todos os fluxos são nulos, e a soma de todas as forças magnetomotrizes são nulas, tá? Tranquilo até aí? Tá? Então, agora a gente vai começar a falar desse lado aqui da tabela, tá? Então, a gente vai ver a definição, né, de todos esses parâmetros aí, né, e como eles ficam, né, definidos dessa maneira, tá? Então, sempre, ou seja, não tem nada de muito diferente, né? O que vai mudar são as unidades, né? O entendimento físico, obviamente, do que vocês viram lá em circuitos elétricos, tá bom? Então, não tem muita novidade, assim. O que a gente precisa entender é de onde derivam todas essas nomenclaturas aí, tá? Então, a gente já conhece, né? Todos os vetores, né? Nós vimos até agora, né? Nós vimos H e nós vimos B, que são os vetores que mais nos interessam, né? E também vimos o fluxo magnético, φ, né? Então, para a gente entender os circuitos magnéticos, a gente precisa analisar a lei de Ampère nesses circuitos, tá? Então, as expressões, né, que, que são trabalhadas em circuitos magnéticos, né, elas são, como é que se diz? Elas são derivadas daí. Só um momento, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Opa. Então, elas derivam daí, pessoal, tá? Então, a gente precisa analisar, né, a lei de Ampère, né, quando ela é aplicada em uma trajetória fechada C, tá? Em uma bobina com núcleo de A, tá? Então, essa bobina, ela tem uma intensidade de campo, ela tem um fluxo magnético, né, bem aqui, né, e uma densidade de fluxo magnético, e aqui ela está envolvida por N espiras, tá? Significa dizer que eu tenho isso aqui, ó, tá? Basicamente é quase a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente utiliza, né, uma bobina cilíndrica para a gente poder entender, né, o funcionamento da lei de Ampère nesse sentido, tá? Então, está aqui a nossa lei de Ampère, né, que nos diz o seguinte, que a integral, né, fechada da intensidade de campo pela variação de corrente é igual ao número de espiras vezes a corrente, tá? Então, o que isso significa, né? O que ocorre aqui, tá? Quando eu tenho esse envolvimento, né, dessas espiras nessa bobina, significa que as linhas de fluxo elas são amplamente espalhadas, ou seja, isso aqui se dispersa muito, tá? Então, fora da bobina, eu vejo um B muito pequeno, tá? Fora da bobina, nessa região bem aqui, ó, B é pequeno, tá? Então, ou seja, o fluxo mesmo, ele está restrito ao interior da bobina, tá? Então, quando ele está restrito ao interior da bobina,
né, ele se aproxima disso aqui, tá? Então, por isso que nós podemos calcular H, né, H como sendo o número, né, aproximando ao número de espiras, tá, vezes I dividido por L, tá? Então, por isso que a gente aproxima. Aí a gente tem que olhar aqui o seguinte: os nossos núcleos, né, os nossos circuitos magnéticos, eles são feitos de materiais ferromagnéticos, né? Então, se vocês lembrarem lá, tá? Vou até trazer para cá. Vamos lá, voltar um pouquinho lá em materiais ferromagnéticos, tá? Deixa eu ver aqui. Vou trazer para cá. Então, ó, se vocês olharem aqui, tá? O que acontece? Né? Os nossos, né, esses materiais, né, eles têm o Mi, né, o Mi deles é da ordem, né, de milhares, tá? Então, num campo B igual a Mi zero, Mi R vezes H, esse B ele vai o quê? Ele é muito maior do que o B que está aqui fora, né? Tá? Ele é muito maior, tá? Então, o que isso quer dizer? Que no caso desse núcleo aqui, envolvendo no caso dessa bobina aqui, tá? Porque a bobina aqui, esse material aqui, seria o cobre, tá? E aqui eu tenho o ferro, tá? Então, a bobina, ela, no caso desse núcleo aí, a bobina ela não é distribuída sobre ele, ela não está envolvendo o núcleo inteiro, tá? Logo, o que vai acontecer? O número de espiras vezes a corrente, tá? Causa um fluxo aqui neste núcleo, tá? Causa esse fluxo φ bem aqui. Então, significa o seguinte, que esse fluxo aqui, ele vai apenas circular no núcleo, tá? Ele fica restrito aqui a uma taxa de 1 por milhares, né? E esses milhares aqui, ele tem a ver com essa permeabilidade. Entendido como é que funciona a ideia de um circuito magnético? Por que a gente pega um outro material, né, condutor de corrente, que vai gerar um fluxo, e que esse fluxo aqui ele vai ficar restrito apenas a essa área aqui, ó. A gente até desenha, né, alguns livros até desenham pontilhado a trajetória desse fluxo. Ele fica aqui, ele fica contido aqui, né? Ou seja, você acaba gerando um campo bem intenso, né? Que é a ideia, né? De você ter hoje materiais ferromagnéticos aí, né? Se a gente for comparar com o ar, né? Ou seja, é imbatível o material ferromagnético para gerar um fluxo intenso, tá? E aí é assim que começa o funcionamento desses circuitos magnéticos, tá? Então, a ideia é essa. Eu tenho que combinar os meus materiais, tá? Para que eu tenha um campo, né? Que quando eu aplique uma corrente, eu produza um fluxo magnético intenso que fique restrito ao núcleo do material ferromagnético. Entendido, jovens? Tá? E aí a gente começa a relembrar uma outra coisinha aí, né? Que a gente vai precisar, que são das curvas de magnetização, tá? As curvas de magnetização, antes da gente entrar em cálculos, alguma coisa de circuitos magnéticos, vamos relembrar isso, porque a gente precisa de uma curva especial, porque às vezes a gente não vai ter o Mi exato daquele material, tá? Lembrando que, vamos lá olhar nossas variáveis. Opa! Vamos olhar as nossas variáveis bem aqui, tá? Ou seja, eu preciso de um Mi, né? De um material magnético, tá? Uma outra coisa que eu vou precisar, eu preciso de um campo, né? Um campo, uma densidade de fluxo magnético. Então, o meu fluxo magnético, a minha densidade de fluxo, a minha intensidade de campo,
elas vão estar diretamente influenciando o valor da minha permeabilidade, porque essa permeabilidade ela não é linear. Né? Vocês já viram isso em outros lugares, né? Ela não vai ser linear. Então, para o projeto de um circuito, e dependendo da minha aplicação desse circuito, eu vou ter que fazer alguns ajustes aí e achar a permeabilidade certa para o meu circuito magnético. Tá? Então, vamos lá. E para isso a gente precisa estudar as nossas curvas de magnetização. Tá? E isso vem lá da teoria dos domínios magnéticos. Então, só para relembrar, deixa eu largar essa caneta aqui, que senão ela vai ficar postando coisas que não deve. Tá? Um domínio, né? O que a gente chama de domínio é a região do material na qual os átomos têm o mesmo alinhamento magnético. E aí comportando-se como um pequeno ímã, tá? Mas que é isso que está acontecendo aqui? É como se eu estivesse apertando algo. Tá? Tá? Então, deverá haver um número muito grande, né, desses átomos lá, né, desses alinhamentos magnéticos dentro da amostra do material, né? Então, por isso que a gente usa materiais ferromagnéticos, tá? E aí o domínio, né, do material, ele é determinado pelo balanço da energia dentro do volume do material, e a gente não vai trabalhar sobre isso, né? Mas basicamente significa eu mostrar o material desmagnetizado e o material saturado, tá? Então, ou seja, a gente precisa ver aonde na curva eu encontro o meu material desmagnetizado, o meu material magnetizado e o meu material saturado. Até porque aonde vão existir esses pontos, eu vou ter uma baixa relutância, que é uma variável que a gente viu ali na nossa tabela, que a gente vai entender da onde é que ela vem, tá? E o material com uma alta relutância, tá? E é isso também que vai definir, olha, mesmo eu tendo o mesmo material, eu preciso entender para qual aplicação nesses pontos da curva de magnetização eu vou utilizar esse material, tá? Então, a gente vai olhar o que a gente chama aqui, vamos botar todo mundo, de curva de Hesтерese, tá? A gente vai olhar esse pedacinho da curva de Hesterese, tá? Não é a curva de Hesterese toda, tá? Lembrando que ela tem um lado rebatido, tá? Então, a densidade de fluxo, ela é descrita em função da intensidade do campo magnético aplicado. Então, isso aqui eu chamo de curva BH, tá? Pois justamente isso. Então, eu vou ter uma relação entre B e H, tá? Conforme o meu campo magnético ele vai aumentando, olha, bem aqui, deixa eu pegar a ponteira laser, tá? Conforme o meu campo magnético ele vai aumentando, bem aqui, tá? Tá? A gente percebe o seguinte, né? Que já quando ele chega aqui no final, né, nesse B, quando o meu material está completamente magnetizado, tá? O aumento de B, ele é pequeno, tá? Ele é pequeno. Assim, ele não tem um aumento considerável como a gente espera, né? Que conforme, né, a gente imagina. Tá, se eu começar a atacar, né? Tacar mesmo. Campo, a intensidade aí de campo, eu vou ter um B lá nas alturas. E não é isso. Por quê? Porque o meu material ele tem limitação. Da feita aqui, os dipolos, né, magnéticos se orientam, não adianta você estar aplicando campo. Eles não vão mudar, tá? E aí a gente começa a entender algumas coisas, tá? Que nessa região aqui, ó, onde eu marquei em vermelho, o Mi, né, que é o que interessa para a gente, ele começa a ser constante. Ele começa a ser visto como constante. Por quê? Porque o aumento não é substancial. E, por exemplo, o Mi nessa região aqui, né, quando eu pego o material, analiso e vejo o valor da minha permeabilidade nesse ponto,
eu posso muito bem usar ele para projeto de máquinas elétricas. Isso é uma funcionalidade de você analisar a curva de magnetização. Tá? Aqui, né, ó, chegou nesse ponto aqui, como eu falei, que a gente chama de campo residual, tá, gente? Tá? Ele chama de campo residual, isso aqui, tá? Porque esse campo residual, ou seja, na hora que eu desmagnetizo, na hora que eu tiro a intensidade de campo, isso aí não cai instantaneamente, tá? Ele leva um tempinho, tá? Para cair, tá bom? Então, assim, você não desmagnetiza o material de uma hora para outra, tá? E depois que o campo, né, aplicado ao material, a gente reduzir a intensidade até zero, ou seja, vamos reduzir, né, vamos voltar para cá para o zero, tá? Ainda haverá o magnetismo, que é o nosso querido magnetismo residual, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Vou deixar aqui, tá? Tá aqui o nosso magnetismo residual, tá? Na amostra, contrariando o esperado que a densidade de fluxo também voltasse a seu valor original zero. Ou seja, não é que eu retirando o campo que essa desmagnetização ela vai ocorrer instantaneamente, ela ainda leva um tempinho, tá? E isso a gente chama, tá, de campo remanescente, tá? Então, ou seja, ainda existe um campo remanescente que mantém o meu material magnetizado, tá? Aí, aqui, essa parte achurada aqui já vai ser a curva de desmagnetização, que tem o mesmo formato dessa parte aqui que magnetizou o material, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo de alguns materiais para vocês, né? Materiais ferromagnético. Então, percebam, olha só. Aqui eu tenho campos aplicados até 400 ampere metro, tá? E aí eu vou ter, né, a densidade de fluxo magnética para cada um desses materiais. Então, percebam que elas não são curvas lineares. Apenas para o aço, né? Para o aço, porque aqui eu tenho aço silício, né, também. Apenas para o aço é quase meio que linear, e para o ferro, tá? E para o ferro. Mas, conforme eu vou mudando as características do meu material, por exemplo, aí o níquel, né? Uma liga de níquel-ferro, é bem não linear, tá? Então, e aqui, né, eu trouxe as mesmas curvas, só que agora para campos maiores, né? Então, ou seja, para eu ter uma permeabilidade bem grande, né? Uma relação aí bem grande, uma relação entre campo e intensidade de campo bem grande, eu já tenho que trabalhar com campos aí da ordem de 1.000 ampere-metro, tá? Aí eu vou estar trabalhando numa faixa de magnetização bem linear, né? Então, por isso que talvez, né? A gente vai ver isso com os cálculos, né? A gente trabalhe melhor aqui nessa região para máquinas elétricas. Por quê? Porque a relutância aqui, ó, nesse ponto, aqui onde tem essas letras B, C e D, para esses materiais aqui, vamos esquecer a liga de ferro, tá? Vamos esquecer o ferro por hora, mas as ligas aqui, ó, ela é bem mais alta. Então, com certeza, lá o ferro, né, que na estrutura de ferro que tem dentro de uma máquina elétrica, girante ou não, ela não é feita de ferro puro, tá? Ela é feita de liga para ela sempre estar operando aqui com um campo, né, bem intenso, tá bom? Para poder, né, fazer a geração. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos seguir. Ainda temos mais umas coisinhas a respeito de curvas de magnetização, tá? Aquilo que. Deixa eu botar tudo aqui. Bom, esse aqui que vocês viram, né? A gente chama de ciclo de esterese, tá? Ou curva de esterese, tá? Então, essas aqui, ó. Aqui tá aqui a remanescência, que era nosso BR, a coercitividade, tá? Que é uma outra força importante na hora da desmagnetização, tá? Ou seja, eu não tenho mais campo, mas eu tenho uma força aí, né, que vai forçar esse material a ser desmagnetizado, tá? Então,
O que essa curva também ela nos diz a respeito do material? É se ele possui facilidade ou não para ser magnetizado, tá? Se ele possui essa facilidade, né? Então, quando eu tenho ciclos de esterese muito largos, tá? É o que a gente chama de materiais duros, tá? Ou seja, a retentividade e a coercitividade, elas são grandes, tá? Então, para desmagnetizar esse material, eu preciso de de um campo remanescente muito grande, tá? Então, o que isso significa, né? É que é um material um pouco mais difícil de desmagnetizar e demagnetizar, né? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que um material ferromagnético ele pode ser macio ou mole, né? Como ele chama aí. Por quê? Porque ele tem um ciclo de esterese bem estreito, então ele consegue se magnetizar muito facilmente. E quando ele é duro, né? Ele ele tem um ciclo de esterese largo, e aí ele é muito mais difícil. Olha, percebam o quanto de campo, né? Para magnetizar e desmagnetizar vocês vão precisar, tá? Então, por isso que máquinas elétricas precisam de materiais com ciclo de esterese fáceis de magnetizar, né? Tá? Por outro lado, né? Se o ciclo ele é estreitinho, se ele é um material mole, né? Ele oferece uma menor, né? Oposição à magnetização, tá? Então, é uma outra coisa. Antes de começar qualquer cálculo, é olhar qual é o ciclo de esterese do seu material, tá? Então, vocês precisam dar uma lidinha, né? Pegar, isso vem no datasheet, tá, gente? Os materiais, né? Essas curvas aqui que a gente viu, tá? Isso aqui tem para os materiais que vocês vão utilizar, tá? Eu só estou pegando aqui as mais comuns, tá? E é o que a gente vai utilizar aqui na nossa aula, tá? Aí a gente vai fazer um exemplo, vamos fazer vários exemplos de como a gente vai utilizar essas curvas e tudo mais para os nossos projetos, tá bom? Então, voltando, tá? E aí a gente vai, deixa eu ver se dá tempo ainda, entrar, né, na lei, né, de Ampère para circuitos magnéticos, tá? Então a gente vai ver por quê. Por que a gente vai entrar nessa lei? Porque é muito comum, né, a gente, primeiro, o nosso núcleo ele pode ter muitos formatos, tá? Ele vai ter vários formatos. E aí, né, e além dos vários formatos, ele pode ser feito de vários materiais. Então, percebam, né? Eu tenho aqui a área 1 formada por um núcleo em L, e tenho a área 2 e 3 formada por um núcleo em I. E todas essas áreas aqui, elas são diferentes. Então, a minha força magnetomotriz, que é esse F bem aqui, tá? A minha força magnetomotriz aqui, tá? Que é esse F, ela vai ser, né, pela lei de Ampère para circuitos magnéticos, N, que é o número de espiras, vezes a corrente. Isso aqui é a mesma coisa que usar lá a lei de Ampère na forma integral, tá? E a unidade disso aqui é ampere espira, tá? O que é coerente. Já que N é o número de espiras, que é esse Ezinho, e o I é a corrente em amperes. Então, se eu fosse usar a lei integral lá de Ampère, eu teria que pegar a intensidade de campo, né? E fazer a integração em cada um dos comprimentos aqui do meu circuito magnético, tá? Só que lembra o seguinte, que a gente está trabalhando em baixa frequência e que o núcleo, né, e que as linhas de fluxo elas estão restritas a esse núcleo. Então, eu não preciso utilizar a forma integral de Ampère. Eu aproximo, né, a essa equação, essas integrais aqui, pela multiplicação do campo, da intensidade de campo, pelos seus respectivos comprimentos. O que acontece é
que aqui eu tenho uma dependência do material, que pode ter um Mi diferente, tá? Porque e tenho as diferenças de comprimento, tá bom? Então eu posso representar isso aqui de forma resumida, de modo resumida não, por uma analogia a circuitos elétricos, né? Eu tenho aqui, ó, a minha analogia, onde a minha fonte vai ser a força magneto. Opa. Minha força magnetomotriz, que eu chamo de FMM, tá? E cada pedacinho desse núcleo aqui, ó, cada pedacinho, né? Ele vai ter uma relutância, tá? Similar lá a mim, o meu circuito elétrico, que eu tenho a fonte aqui, né? Aqui eu vou ter, no caso, uma FEM, né? E aqui eu vou ter umas resistências associadas, né? Só que aqui não, aqui eu tenho uma relutância, tá? Que é esse R aí todo estiloso, tá? E cada um desses R's aqui, ó, que é essa minha relutância, tá? Que aqui eu chamo de relutância, que é o quê? A minha oposição ao campo magnético, a força magnetomotriz aplicada, tá? Ela vai ser o H1 vezes o L1. Tá entendido? Então, a gente começa os cálculos fazendo essas analogias, tá? Aqui no circuito elétrico, né, eu vou ter uma corrente circulando aqui. Então, aqui, né, esse papel cabe ao fluxo magnético. É entendido, senhores? Tá? Então, os nossos cálculos, eles vão começar por aqui, tá? Então, senhores, por hoje, tá? Nós já são 9h38, tá? Por hoje é só, tá? Na próxima aula, eu vou começar ainda desse slide, tá? E a gente já vai começar fazendo uns exemplos aqui, tá? Então, deem uma revisada esse final de semana, né? Quem puder, se não tiver já os 200 trabalhos aí agendados nas plataformas para vocês, tá? Comecem a rever, que aí a gente já vai começar a fazer exemplos, né? Mini projetinhos aí que a gente precisa para vocês fazerem a atividade de vocês, tá bom? Então, desejo a todos um bom fim de semana, tá? E falo com os senhores na segunda-feira, tá certo? Bom dia, tchau, tchau.